Brasil, olá você aí de casa. Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma denúncia a fazer, gente. Tá muito frio nessa cidade. Tá 15 graus nessa cidade. Eu tô passando frio. Tem outro casaco aqui embaixo, tá? Eu tô escondendo aqui porque tá muito frio, entendeu? Só queria desabafar. Eu sou cuiabana, eu não nasci pra frio. Pronto, agora podemos falar do assunto de hoje, que hoje nós vamos falar de assassinatos. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que esse é um tema que eu gosto muito. Não de um jeito horrível, né? Tipo, não é que eu gosto de assassinato, não gosto que as pessoas sejam mortas. Mas eu acho que é um assunto muito interessante a gente estudar a mente das pessoas e como as investigações são feitas. É uma parada que me interessa muito. E eu também gosto muito do lance das prisões e tal. Que eu vou fazer um vídeo só dos filmes e séries de prisões, que eu gosto muito, Prison Break, né? Que foi o tema do meu TCC, quando eu formei na faculdade. Teve muito a ver com presídio e tal. Então, são temas que me interessam muito. E hoje eu trouxe pra vocês algumas séries documentais da Netflix que falam de assassinato e coisas criminosas e tudo mais. Primeira série dessa lista é Making a Murderer, que é uma série de 2015, que já tem vídeo aqui no canal, eu já falei dela, então vou passar por ela bem rapidinho, só porque como aqui tá sendo um compilado de assassinatos e investigação, eu acho que vale a pena citar essa série. Provavelmente você já viu isso porque ela é de 2015 e foi um hype imenso, todo mundo ficou obcecado com a história do Steve Avery. Ele foi preso por um crime que ele não cometeu e aí ele conseguiu sair, e daí anos depois ele foi incriminado, pelo menos, né, o documentário dá a entender que ele foi incriminado pela polícia por outro assassinato. Então ao longo dos episódios a gente vai tendo essa impressão de que a polícia tá em cima dele, tá cismado com ele, e por isso que a série chama Making a Murderer, é como se fosse fazendo um assassino. E se você gostou de Making a Murderer, fica ligado porque as documentaristas continuam acompanhando o caso do Steve Avery, ele foi preso, e aí o sobrinho dele também foi preso, enfim, foi uma confusão, e elas estão criando material pra uma segunda temporada que não tem previsão de estreia na Netflix, porque as coisas ainda estão acontecendo, mas eu acho que daqui 1 ou 2 anos deve sair mais episódios dessa série. Outro caso que eu já comentei aqui, que foi no primeiro Dicas Netflix, que já tem muito tempo, é o caso da Amanda Knox, que nesse caso é um filme documentário, que é a história de uma moça americana que estava na Itália e foi acusada de matar uma outra menina. E aí ela ficou presa alguns anos, e aí ela dá os depoimentos dela nesse documentário, e eu acho que o mais interessante de todas essas coisas que eu vou citar aqui, ou pelo menos a maioria delas, é essa coisa da gente tentar saber se aquilo é real ou não, se a pessoa é culpada ou não. Então, eles vão dando os fatos. Alguns dos documentários são mais tendenciosos pra um lado ou não, mas mesmo assim, dá pra você tirar suas próprias conclusões. Nesse caso da Amanda Knox, tem muita coisa da mídia envolvida, que a mídia caiu em cima e tal. Então, eu acho super interessante pra gente refletir sobre todas essas coisas, como a mídia age em cima de casos que ficam muito famosos e tudo mais. Se você também gosta de documentários sobre assassinatos, dá o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Agora sim, as dicas novas, né? Tem uma série que eu fiquei obcecada que se chama E a Coisa Vai Começando a Ficar Esquisita, e aí aparece uma mulher chamada Marjorie Diehl Armstrong, que é muito esquisita, muito suspeita essa mulher. E aí começam a acusar ela de assassinato dos maridos e não sei o que. Eu não quero contar muito pra não estragar pra vocês, mas é um documentário super facinho de ver, 4 episódios, né? Num dia você consegue matar. E a história é realmente chocante. Outra história chocante que eu acho que é o destaque desse vídeo, que tá bem famosinha agora, é The Staircase. Essa é uma série que já tinha passado em 2013 no GNT, mas agora ela voltou à tona porque a Netflix comprou o filme do documentarista, que seriam os 3 últimos episódios. A série tem ao todo 13 episódios, e esses 3 últimos são um filme que conta o final, né, mais ou menos o desfecho dessa história. E aí a Netflix comprou os direitos de exibição e exibiu como os 3 últimos episódios dessa minissérie. Esse doc conta a história do Michael Peterson, que em 2001 fez uma chamada pra emergência, né, pra ambulância e tal, pedindo ajuda pra sua esposa, que tinha acabado de cair da escada, de acordo com ele. Só que ao longo do doc a gente vai vendo, e aí muito bizarro, porque no começo do primeiro episódio você acha, gente, ele é lindo, a história de amor deles é linda, não sei o quê, e ele vai mostrando umas coisas, vai revelando uns segredos, aí você fica, peraí, esse cara, não sei não, esse cara, o que tá acontecendo? E aí você começa a desconfiar do cara, sendo que o documentário é muito mais da visão dele e da defesa dele, e mesmo assim você começa a ficar, peraí, tem alguma coisa esquisita aqui. O que acontece é que a morte dela foi muito violenta pra uma pessoa que simplesmente caiu da escada, então os investigadores começam a ir atrás, fazem a autópsia no corpo. Aliás, todas essas séries que eu indiquei aqui, acho que a maioria tem imagens bem fortes, eles vão mostrando resultados das autópsias e as batidas no crânio. Uma pessoa que caiu da escada com esses ferimentos, né, um pouco grave, vamos investigar. E eles começam a investigar, e aí eles descobrem, isso não é um grande spoiler, assim, porque afinal essa história é verdadeira, mas eu vou dar um pequeno lance da história, assim, que não é um spoiler, porque a série tem 13 episódios, isso você descobre lá no segundo ou terceiro, que eu não sei quantos
muitos anos atrás, o Michael Peterson morava em outro país, não sei o quê, e tinha uma vizinha que caiu da escada e morreu. E aí você começa a falar, peraí, de novo? Outra pessoa caiu da escada e morreu perto desse cara, tem alguma coisa estranha. Enfim, não vou falar mais nada, mas a série é muito boa, o caso é chocante, você fica entre idas e vindas, aí você fala, não, eu acredito nele. Não acredito. Ele tem vários filhos, inclusive 2 filhas dele são adotadas dessa mulher que morreu da escada, a primeira mulher que morreu da escada. Então, assim, os próprios filhos dele acreditam nele, depois não acreditam. É muito louca essa história, recomendo muito. Quem me indicou foi o Michel do Série Maníacos, então fica aqui a minha recomendação, que eu fiquei viciada, muito bom. E agora eu tenho 2 dicas que são toscas, porém maravilhosas. É aquele famoso o quê? Guilty pleasure. Aquele negócio que você sabe que é meio ruim, meio blé, mas é muito bom de assistir. A primeira dica se chama Por Dentro das Prisões Mais Severas do Mundo, que é uma série britânica com 2 temporadas. A primeira temporada tem o jornalista Paul Connolly, que ele simplesmente passa um tempo dentro da prisão como se fosse um presidiário, porque ela é muito televisiva. É aquela coisa assim, um pouco sensacionalista, né? E aí tem a narração do cara falando, nossa, eu fiquei com muito medo, sabe? Umas coisas assim que são meio toscas, mas sei lá, coloca pra ver quando você estiver almoçando, sabe? Quando você estiver fazendo alguma outra atividade, que aí você só vai pegando os highlights, assim, que, por exemplo, às vezes ele tá numa prisão da América Central, que é horrível, que os próprios presos governam ali dentro, porque os carcereiros nem têm condição de cuidar, é uma prisão que não tem água, e aí em outro episódio ele vai pra uma prisão que é de segurança máxima, num país super chique, não sei o que, aí você vê as diferenças sociais, você vê também como que as pessoas se portam e falam. Muitos deles falam abertamente sobre seus assassinatos e contam a história pra ele casualmente, enquanto eles estão cortando comida, assim, na cozinha. Inclusive, ele até comenta com um cara, acho que no primeiro episódio, ele fala assim, quer dizer que eu tô falando com um assassino que matou não sei quem com uma facada e você tá com uma faca na mão aqui agora. Daí o cara fala, e fica rindo, assim, gente, é bizarro. Enfim, o apresentador não é a minha pessoa favorita do mundo. Tem essa coisa muito televisiva e tal, e você vê que às vezes tem uns ganchos de intervalo que na Netflix não tem, né? Então eles colocam junto. Mas de qualquer forma é uma série muito boa pra gente ver essas realidades e ver como as pessoas pensam e ver também as diferenças sociais, né? Entre cada país. E a última série, que essa é a mais tosca de todas, se chama Investigação Criminal, que é uma série de 2012, mas a Netflix comprou os direitos de exibição agora em 2018, por isso que agora ela voltou à tona. E o que eu mais gostei dessa série é que são casos brasileiros, então tem caso do Maníaco do Parque, Richthofen, Nardone, entre muitos outros também que são menos conhecidos, mas são 8 episódios e essa série foca na investigação, então ela não foca assim, por que os Nardone fizeram aquilo, ou por que a Richthofen pensa daquele jeito. Não, é muito mais assim, aconteceu um crime, como nós vamos investigar? É o CSI PTBR, gente. E o que eu mais fiquei feliz de assistir essa série é que a galera do Brasil é CSI sim, a gente tem essa mania de achar que só no exterior as coisas são boas, que a gente assiste o CSI Miami lá com o carinha, e a gente só acha que os Estados Unidos que tem as tecnologias e tal. E aqui no Brasil tem muita gente incrível trabalhando nesse meio, então eu acho que isso foi muito legal de assistir, sem contar que também é muito interessante saber os detalhes dos crimes que acontecem aqui no nosso país. E aí que tá a tosquice. É um programa também bem televisivo, bem, digamos que foi barato de fazer, sabe? Então eles não quiseram investir muito em pagar caro pra fazer grandes artes bonitas e tal. As entrevistas são muito boas, mas a parte visual da série é meio tosca, entendeu? Por isso que eu falo que é uma série muito crua, assim. Você vai ver a fonte que eles usam, é tudo meio feio, sabe? Mas o que interessa aqui pra mim é o conteúdo, que realmente as entrevistas são muito esclarecedoras e, como eu disse, saber mais sobre o caso Nardone, Richthofen, entre outros, né, são histórias que estão aqui do nosso lado, sabe? Então por isso fica a minha recomendação. E esse, assim, apesar de ser sobre a investigação, tem umas paradas chocantes, tem depoimentos, assim, emocionantes, e realmente é uma série que eu gostei, apesar de ser meio tosca. Coloque aí nos comentários se você já viu alguma dessas séries, o que você achou e quais você não conhecia e vai assistir. Espalhe essas dicas boas com seus amigos, que me ajuda bastante. Um beijo e até a próxima. E cuidado.